Paz do Senhor para todos. Venho aqui, meus irmãos, desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para cada um de vocês, dependente da hora que cada um de vocês venha ver e venha escutar essa ministração, essa palavra do Senhor. Que Deus venha dar sabedoria, entendimento e conhecimento da palavra do Senhor para cada um de nós, meu irmão. Que Deus venha falar tremendamente nos vossos corações, de cada um de nós. Que Deus esteja com cada um desde agora e para todo sempre. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que Deus venha dar saúde, paz, lutas e vitória para cada um de vocês. Venho aqui também, meus irmãos, trazer aqui uma das cartas que Paulo deixou escrita aqui em Gálatas, aqui em capítulo 1 até versículo 12. Amém, meu irmão? Para minha e para a sua meditação, para de todos. Amém? Glória a Deus. Que Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graças a vós, outros e pais, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui. Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anatema, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anatema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homens algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Amém, meu irmão? E aqui dando continuação, versículo 13, 14, 15, 16, 17, até o 17, irmão. Porque ouviste qual foi o meu proceder, outrora do judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, e devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, segundo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, prover e revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amém, meu irmão? Glória a Deus. E dando continuação aqui na palavra de Deus. Em primeiro lugar, meu irmão, creio eu aqui mesmo que esse capítulo 1 vem nos falar sobre um testemunho que Paulo deixa aqui escrito para Gálatas. É uma das metades do seu testemunho que Paulo deixa aqui mesmo, creio eu, né, meu irmão? E aqui nós sabemos em versículo 1, Paulo deixa bem escrito aqui, bem sincero, bem discreto. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo deixa bem claro mesmo que ele nem é apóstolo pelo parte de homens, mas sim nem por intermédio de homens algum, mas por Jesus Cristo, Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Nós sabemos, irmão,
que nem Paulo foi ressuscitado e foi chamado dentro dos mortos para servir ao Senhor, aqui em versículo 1, que deixa bem claro que nem por intermédio de homem, nem por apóstolo da parte de homens e nem por intermédio de homem, mas sim pela parte de Jesus Cristo, pelo Deus Pai de todos, Todo-Poderoso. Nós sabemos, meu irmão, que assim somos eu e você, meu irmão, que nós somos chamados não pelos homens, nós não somos chamados nem pelo Filho do Homem, mas sim pelo Espírito Santo de Deus, o Pai Todo-Poderoso, chamado por Deus, meu irmão. Cada um de nós fomos chamados e fomos trazidos para o Evangelho pela parte de Deus, não por intermédio de homens, porque nós sabemos, meu irmão, que eu e você, nós fomos chamados, foi para dar lugar aqui na terra, para fazer a obra do Senhor e pregar o Evangelho de Cristo. Mas fomos, meus irmãos, não chamados nem por homem, nem por intermédio de homem, mas sim, que nem a palavra de Deus aqui, que nem Deus fez na parte de Paulo, que Jesus ele ressuscitou eu e você da morte. Nós sabemos que a morte, que a palavra de Deus nos fala, é da escravidão, meu irmão, que nós éramos mortos na escravidão do pecado, que só nos conduzia à morte, que nem o salário do pecado é a morte. E em versículo 2, a palavra do Senhor vai nos deixar aqui em Gálatas, aqui da carta da pistola de Paulo aos Gálatas, em segundo versículo: e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, versículo 3, graças vós outro e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarragar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Aqui em versículo 4 e 5, Paulo deixa escrito aqui mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo não veio morrer por mim, por você, por vontade minha e vontade sua. Nós sabemos muito bem disso, mas pela vontade do nosso Pai, que é digno, né, mesmo, de toda glória pelos séculos dos séculos. E mais ainda, mesmo, porque nós sabemos, mesmo, que Deus ele enviou seu Filho para morrer por mim e por você. Para quê? Para nos libertar da escravidão do pecado, que era a morte eterna. E através da sua morte, através do seu sacrifício, que Deus ofereceu seu Filho como sacrifício, para quê? Para nos libertar e para nos dar uma nova chance. Para quê? Para que eu e você possa escolher e ter o livre-arbítrio de escolher morte eterna ou vida eterna. Amém? E aqui em versículo 6, a palavra de Deus vai nos deixar aqui na carta que Paulo escreve aos Gálatas: admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vós chamou na graça de Jesus, de Cristo, para outro evangélico. Versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangélico de Cristo. Nós sabemos, mesmo, que infelizmente, né, meu irmão, e graças a Deus, né, meu irmão, nós sabemos que nem todos faz o que Deus manda, né, meu irmão? Muitos querem perverter, querem mudar as letras, querem mudar os mandamentos do Senhor, mas nós sabemos que um dos maiores mandamentos que Deus deixa é amar o teu Deus acima de tudo e de todos, amar o teu Deus de todo entendimento, de todo o teu coração. E nós sabemos, meu irmão, que o segundo é amar o teu próximo como a si mesmo, que o nosso Deus deixa. E muitos mais mandamentos: não matarás, não roubarás, mas nós sabemos, mesmo, que acima de todos os mandamentos está amar o teu Deus e amar o teu próximo. Nós sabemos, meu irmão, que muitos querem perverter, esquece de levar o evangelho, esquece de mostrar o caminho, né, meu irmão? Que nós sabemos que o caminho, meu irmão, e a verdade é que nós temos que amar o nosso Deus de todo entendimento e de todo coração e de toda sabedoria que Deus nos dá. E nós sabemos que em segundo nós temos que amar o nosso próximo, fazer o bem, sem querer saber a quem, meu irmão. E nós sabemos, meu irmão, que muitos querem perverter, muitos quando vai levar a palavra nem fala de amar o próximo. Mas Jesus Cristo deixa bem claro que nós não venha nem tirar e nem colocar, porque aqui a palavra de Deus vai nos deixar aqui bem claro, em versículo 8 e versículo 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vós prega o evangélico que vá além do que vós temos pregado, seja anatema. Anatema, meu irmão, anatema é blasfêmia, meu irmão, alguém que leva o evangelho além do que Deus deixou, além que Paulo levou a Gálatas ali. Ele deixa bem claro: se alguém levar o evangélico além do que foi pregado lá para
para Gálatas se torna anatema, que seja anatema. Anatema mesmo é uma blasfêmia, é um desrespeito. Nós sabemos que anatema, se eu e você for pesquisar em dicionário, em muitas coisas aí, é blasfêmias, é contra a vontade de Deus. Nós sabemos mesmo que isso não passa de blasfêmia. E aqui em versículo 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vós pregar o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anatema, meu irmão. Porque, meu irmão, se alguém for pregar o evangelho, se alguém for falar que você não tem que amar o seu próximo, que você não tem que perdoar seu próximo, meu irmão, nós já sabemos que isso não passa de anatema, meu irmão, mas nós temos que saber que o evangélico de Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo veio e deixou um novo mandamento. Um dos primeiros foi amar o teu Deus de todo entendimento, de todo conhecimento. E em segundo, amar o teu próximo, fazer o bem sem querer saber a quem, meu irmão. Nós temos que amar o nosso próximo como a si mesmo. O que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. O que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Porque na mesma caminhada que eu estou, nós temos que levar o evangelho conforme Deus quer. Porque, meus irmãos, nós estamos aqui para pregar o evangelho de Cristo. O evangelho que vem da água e do Espírito. Porque nós sabemos, meu irmão, que através da minha e da sua conversência, quando nós se convertemos a Cristo, é o primeiro passo que nós aceitamos Jesus Cristo. E Jesus Cristo vai o quê? Através de Deus, Deus nos pega, nos encaminha para Jesus Cristo. Jesus Cristo nos trata, nos prepara, tira aquelas raizinhas, né, igual um vaso, igual um barro, né, meu irmão, que tem aquelas pedrinhas, tem aquelas raízes que tem que tirar para poder fazer um vaso. Jesus Cristo vai tratando, tira, faz um vaso. E depois que o vaso é feito, é entregue na mão de Deus. Para quê? Para que Deus venha encher de azeite, para que venha ser usado aqui na terra e dar lugar. Amém, meu irmão? E aqui em versículo 10, nós entendemos, vamos passar a entender um pouco agora do que Deus está nos dizendo aqui sobre aqui a influência, porque nós sabemos que a palavra aqui foi escrito por homem, mas aqui Paulo está sendo influenciado por Deus, porque quem influencia a palavra é influenciada por Deus. Pode ter sido escrita, nós dizemos, foi escrita por homem, mas é influenciada por Deus, que nem lá em Êxodo vai nos deixar bem claro. E aqui em versículo 10 e 11 e 12 vai nos deixar bem claro aqui: porventura procuro eu agradar agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar o homem? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aqui em versículo 10. Meus irmãos, nós sabemos mesmo que aqui a palavra em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, chegando no versículo 10, Paulo deixa bem escrito aqui: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aqui Paulo deixa aqui bem escrito: se ele procurasse ainda agradar o favor dos homens, meu irmão, ele não seria servo de Cristo, meu irmão. Aqui Paulo deixa bem escrito. Assim mesmo somos eu e você, meu irmão. Nós temos que procurar ouvir a voz de Deus mais, meu irmão. Porque às vezes, meu irmão, nós deixamos de procurar, de entrar na presença de Deus em oração, em jejuação, em seguimento de Cristo, dos seus mandamentos, de adorar o nosso Senhor. Passamos, meu irmão, a deixar de buscar ouvir a voz de Deus, falar comigo, com você, com quem quer que seja, e passamos a querer o que? A ouvir a palavra de um homem. Deixamos de ouvir mais a Deus no nosso secreto e passamos a ouvir mais coisas mundanas. Nós sabemos que as coisas mundanas só nos afastam de Deus, meu irmão. E nós sabemos, meu irmão, que nós temos que procurar não agradar homem, procurar agradar homem, meu irmão. Nós temos que agradar ninguém, nós temos que levar a verdade e respeitar e amar, meu irmão, mas agradar somente a Deus. Porque se nós se ainda agradar homem, não seria eu ou você, não seremos servos de Cristo, que nem a palavra de Paulo nos deixa. Repetindo: porventura procuro eu agora o favor dos homens? Porque nós temos que procurar o favor não dos homens, mas sim o de Deus. Porque se eu e você pedirmos a Deus em oração, em respeito, em obediência, Deus vai iluminar o caminho, ele vai usar alguém, ele usa o homem para que ele te ajude. Mas nós sabemos que se nós for pedir ajuda a alguém, nem todos podem nos ajudar, meu irmão. Tem hora que é só eu, você e Deus. Nós sabemos que tem hora que é só eu e Deus, é você e Deus. Nós sabemos que nós temos que procurar o favor a Deus, pedir a Deus, porque somente Deus é capaz de suprir com as minhas e com as suas necessidades. E nós temos que procurar somente agradar a Deus, que na palavra de Deus, em versículo 11, versículo 12. Faço vós, porém, saber, irmãos, que o evangélico por mim anunciado não é segundo o homem. Em versículo 12, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homens algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Nós entendemos, meu irmão, que o evangelho, quando eu e você vamos pregar o evangelho, como nós vamos falar o evangelho, nós não temos que estar aprendendo com um com o outro, nós não devemos, nós não somos gibi.
para estar repetindo as mesmas palavras, o que alguém te diz que é para tu dizer. Nós temos que seguir, pedir discernimento, sabedoria e conhecimento a Deus, porque a palavra de Deus ela se renova em primeiro lugar, que na palavra de Deus, que a palavra de Deus ela se renova a cada amanhecer, a cada dia, a cada momento. A palavra de Deus ela se renova. Se eu ler esse versículo, esse capítulo, Deus vai me falar, vai me influenciar para eu levar conforme Ele quer. Você já é de outra forma, outra é de outra forma. Aqui para a minha meditação, para a sua meditação, Deus está me revelando aqui esses versículos, que, meus irmãos, o evangélico de Cristo não é revelado pelo pastor, não é revelado pelo obreiro, não é revelado pelo irmão, mas sim pelo Espírito Santo, por Deus. O evangélico ele é revelado. Nós não estamos para falar o que o próximo quer escutar, o que eu quero escutar. Nós ouvimos o que é revelado pelo Espírito Santo. Por quê? Nós não aprendemos de homens, porque homens nenhum sabe aonde tem que ser tratado. A ferida que eu e você temos que ser tratado. Mas Deus, meu irmão, Ele sabe aonde tocar, Ele sabe aonde tratar, porque só quem sabe aonde tratar é o Espírito Santo, porque quando a palavra de Deus ela se revela na minha e na sua vida, é porque Jesus sabe aonde tratar. Por quê, meu irmão? Porque eu e você não temos que procurar agradar ninguém não, meu irmão. Nós temos que procurar ouvir mais, buscar mais a Deus e procurar agradar mais a Deus em oração, em louvor, em adoração, meu irmão. Da forma que você achar melhor, mas tem que procurar mais ouvir a Deus e agradar mais a Deus. Porque se procurar agradar homens, eu e você não tem como ser servo de Deus, porque nós temos que agradar somente a Deus. Amém, meu irmão? Nós amamos o nosso próximo, nós temos que amar nosso próximo, temos que respeitar, temos que amar nosso Deus. Mas passou para agradar, meu irmão, tem que se prostrar, tem que se humilhar só perante Deus, porque quem se humilha é exaltado. Quando Deus diz que quem se humilha é exaltado, quando aquele que se exalta é humilhado mesmo, porque nós temos que se humilhar perante Deus mesmo. Quer se humilhar perante Deus? É largar aquelas coisas mundanas e se humilhar de perante Deus e se esforçar vós por entrar pela porta estreita. Amém, meu irmão? Que eu e você venham entender que eu e você, meu irmão, nós estamos aqui, fomos chamados para levar a verdade. Nós não temos que reverter, não temos que estar pregando, nem estar ouvindo na tema de ninguém. Nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que pregar o evangélico que vem da água, do Espírito, do amor, da paz, da saúde e da glória, da graça, da misericórdia. Mas nós temos que pregar o evangélico de Cristo para toda criatura. Por quê, meu irmão? Porque da mesma forma que eu e você aprendemos e recebemos de graça da parte do Espírito Santo de Deus, que a palavra de Deus ela é revelada pelo Espírito Santo, nós não aprendemos com homem nenhum, porque, meus irmãos, se eu e você passar a buscar em homens, nós vamos passar a ser um robô, que vamos gravar ali, nós não somos um gravador para estar gravando algo em internet e no do irmão, para chegar lá e falar a mesma coisa com o próximo. Não, nós temos que buscar em Deus, temos que buscar mais ouvir, tem que procurar, meu irmão. Infelizmente tem irmão aí mesmo, tem que procurar mais ouvir a voz de Deus, procurar mais agradar a Deus, procurar mais, meu irmão, o caminho, a verdade e a vida. Quando Deus diz o caminho, a verdade e a vida, tem que andar no caminho, tem que falar a verdade, andar na verdade e tem que levar a vida. Por que a vida? Porque vós sois a luz do mundo, que na palavra de Deus nós somos a voz do mundo. Nós temos que levar a luz, a voz do Senhor. Nós temos que refletir a palavra de Deus ao nosso próximo, porque somente assim, meu irmão, eu e você andaremos em verdade, no caminho, na verdade e na vida. Amém, meu irmão? Procure mais agradar a Deus, procure mais ouvir, busque mais a Deus, meu irmão, porque o seu irmão, o seu parceiro, não tem nada para lhe oferecer, nem para lhe ensinar, mas quem tem direção e decidimento e sabedoria e conhecimento é Deus, porque a palavra de Deus, a palavra ainda é de Deus, o evangélico ainda é de Cristo e é revelado pelo Espírito Santo que habita em vós e habita em nós. Só basta pedir que receberás de graça. Peça a sabedoria que Deus te dá. Amém, meu irmão? Busque mais a Deus, procure ouvir mais a voz do Senhor do que a do homem, porque a do homem é corrompível, mas a de Deus jamais, porque Deus sabe aonde tem que tratar e o que tem que fazer, o que tem que preparar, porque somente Deus sabe a ferida que eu e você carregamos, porque às vezes nós mostramos boniteza por dentro, por fora, mas por dentro às vezes estamos machucados e às vezes procurar a Deus, procuramos um e outro para fale mais com Deus, diga o que você quer, diga o que é que está me atingindo, o que está me ferindo, qual é a ferida que você quer que Deus trate, fale com o Senhor, peça a Deus,
Procure ouvir mais, procure agradar mais a Deus, porque somente Deus é capaz de te curar e de te libertar do que eu e você estamos passando, porque somente Deus sabe o que eu e você passamos, o que eu e você enfrentamos. Não importa a luta, não importa a ferida, não importa se você é aleijado, se você é cego, não importa o que você esteja passando na sua vida. Deus ele é capaz de curar essa ferida. Amém, meu irmão? Porque Deus ele é fiel, ele nem falha e nem tarda. Ele sempre age na hora exata. Porque Deus é Deus e jamais falhará em minha vida e em sua vida. Entregue em espírito e em verdade o seu caminho e leve a palavra de Deus, meu irmão, porque a palavra de Deus tem poder. A quem quer que seja, a toda criatura, bebo, cachaceiro, drogado, rapariga, que nem se fala, né, meu irmão? Com todo perdão aí, com a licença da palavra. Leve, meu irmão, por que for, o que tiver que seja, prostituta, viado, o que for. Todos são de Deus, todos necessitam da palavra de Deus. Mesmo que não queira ouvir, se não quer ouvir, bata a sandália e vá. Mas faça a sua parte, leve a palavra de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus. E Jesus Cristo deixa bem claro, ele veio para todos. Só não force e nem obrigue, mas faça a sua parte. Procure ouvir mais a Deus e agradar a Deus. E nós sabemos que é com fé e com obra.